Olá, bem-vindo a todos, a todas, a todes, a mais uma live de saúde mental do Instituto Oliver Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília e afiliados. E nós estamos na semana, do Dia Internacional da Mulher, e nós estamos querendo exatamente traçar essa bela e boa discussão, porque afinal de contas, vocês que estão aí participando dessa live, vocês vão ter que me explicar hoje quem que é a mulher da atualidade. Quem que é essa mulher contemporânea? A gente já sabe as lutas que ela teve, o que ela fez, o que, que aconteceu aí para trás, né? As conquistas, as reivindicações, o resgate da identidade. Mas hoje, quem é a nossa mulher? Que está aí na sociedade, que está na luta, que está na vida, está no trabalho, ó, confusão, né? Uma hora para poder especificar isso vai ser bom, né? E para a live de hoje nós convidamos, né, professora Ana Rita, né, que é coordenadora, né, do Núcleo de Mulheres aqui do estado de Goiás. Bem-vinda, professora. Bom dia, Jorge. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É uma satisfação poder participar aqui com vocês. Maravilha. Professora Rita Pinotti, né, bem-vinda. Obrigada, Jorge. Bom dia. Tá. Bom dia. Né? A Cibele Amaral já chegou, nossa colega, a cineasta Cibele Amaral deve estar chegando. Ainda não, mas não estamos te vendo, Jorge, estamos vendo o ventilador. Ih, foi para a câmera de trás. Eu vou virar a câmera aqui daqui a pouquinho, legal. Né? E o nosso amigo Léo Tondato, né, que participa conosco em quase todas as nossas lives. Bem-vindos! Obrigada. Bom dia! Jorge. Eba! Quem quer começar? Vamos começar com a professora Ana Rita, né? Porque a mulher teve várias reivindicações, teve uma pauta extensa, acabamos de ter outra pauta que surgiu de equiparação salarial, que eu acho fenomenal, demorou, inclusive, para ter isso na sociedade, mas hoje, como é que a gente poderia, faz de conta que eu sou um alienígena, o nosso espectador acabou de chegar de Saturno, como é que a gente poderia pensar nessa identidade do ser mulher na atual pós-modernidade? Vamos começar, vou jogar a palavra para a professora Ana Rita e vamos começar a fazer esse bate-bola. Então, Jorge, muito, muito boa e importante a sua pergunta, porque as mulheres hoje, elas romperam barreiras, sem dúvidas, né? Nós estamos ocupando lugares nos espaços de poder e decisão. Contudo, a gente ainda percebe, Jorge, que as nossas pautas, elas ainda estão muito parecidas com as pautas das mulheres lá no final do século XIX, início do século XX, as pautas que unificaram as mulheres socialistas, né, lá em 1910, na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, onde se definiu a criação do 8 de março como um dia de luta pelos direitos das mulheres. Uma das reivindicações que uniu esse movimento lá no início do século XX foi justamente a equiparação salarial, né? Salários iguais, redução da jornada de trabalho. E, infelizmente, a gente ainda percebe, Jorge, que essa ainda é uma bandeira para nós, porque, segundo o IBGE, 25%, as mulheres recebem, em média, 25% menos que os homens para fazer as mesmas funções. Nós continuamos com uma jornada de trabalho extenuante porque, por exemplo, né, tem vários fatores, mas, por exemplo, o trabalho doméstico ainda está nas costas, nas mãos, nos braços, nos corpos das mulheres. Então, a gente percebe que as mulheres hoje são continuam, né, num processo de luta para que ela tenha o direito de ser e existir como ela deseja, mas que ainda há uma cobrança desigual sobre as mulheres e que ainda
precisa que toda a sociedade, homens e mulheres, reconheçam, né? E que os homens também possam perceber os seus privilégios para que possa também nos ajudar a romper com essas desigualdades. Muito bom, professora Ana Rita. Deixa eu escutar agora um pouquinho, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, né, somando várias opiniões. Professora Rita Pinotti, e aí? Quem que é essa mulher da nossa atualidade? Jorge, eu me pergunto, eu não vou falar das questões externas, porque realmente não é a minha seara. Eu acho que a Ana Rita, as mulheres que lutam pelos direitos, né, elas têm uma imagem muito forte para a gente que é mulher. Mas o meu trabalho é uma questão mais interna, de como é que essa mulher, mas do inconsciente, né? Não sei se a gente pode falar interno, como que essa mulher, como é que está estruturado o inconsciente dessa mulher ou desestruturado? Porque a gente vê uma coisa que sempre me chamou muita atenção, foi assim, mulheres inteligentíssimas, com mestrado, doutorado, titulação, ou seja, ou mesmo sem título acadêmico, mas muito inteligentes, que com poder econômico, porque é uma coisa básica, né, para a mulher ter a liberdade de ser quem ela é ter poder, uma liberdade econômica, né, passa por aí. Mas muitas que eu vejo com poder econômico, com liberdade econômica, com uma inteligência aguçada, que continuam em relacionamentos abusivos. Então, não é o mundo externo, eu realmente eu tenho dificuldade de trabalhar, de lidar com isso. Claro que eu compreendo, eu olho, né? Isso é uma das questões que nós vamos abordar um pouquinho mais aqui para frente, tá? Nós temos aí o mapa da violência que saiu, nós temos tido casos horrorosos de feminicídio acontecendo, Brasil recordista nessa área, infelizmente. Né? É assustador, né? Ver mulheres com posturas machistas, conservadoras. Infelizmente, isso ainda acontece, inclusive virando vítimas, se colocando em posições muito complicadas para a vítima se tornarem vítimas de violência, né? E passa, desculpa só um pouquinho, né? Passa pelo trabalho dessa questão, dessas lutas de direito, e agora que a gente, né, que o Lula assinou a questão de ter que ter obrigatoriedade de salário igual, porque é o mínimo, né? É o mínimo. Mas tem algo que ainda prende a gente. Tem algo que eu não sei o que é. É isso que eu me questiono. O que prende a gente lá, nesse lugar? Sim, de ser mais amorosa consigo, de se cuidar mais. Eu tenho depois uma pergunta para fazer um pouco mais para frente, né? Ana Rita, você quer falar alguma questão? Só para corroborar com isso que a Rita está trazendo, nós temos um dado, professora, que fala sobre isso, né? Segundo o Ligue 180, 49% das mulheres que vivem em relacionamentos abusivos e violentos não têm dependência econômica dos seus companheiros. Né? Então, isso já é um dado mensurado, e acho que é importante a gente fazer essa discussão dessa dependência emocional, né? 49%. 49%, é quase a metade das mulheres. É muito alto o dado, né? Interessante. Deixa eu passar aqui para a Cibele Amaral, que acabou de entrar. Bem-vinda, Cibele. Bom dia, Jorge. Bom dia, Léo. Bom dia, as mulheres. São duas Ritas. São duas Ritas. Hoje fomos contemplados, né? Que bom. Cibele, eu joguei para a turma uma pergunta. Quem é a mulher da nossa atualidade hoje, na sua concepção? Você que está mexendo com arte, a gente já falou da mulher que está lutando, que tem, infelizmente, se sujeitado conscientemente ou inconscientemente a relacionamentos abusivos. E o que você pode falar mais dessa mulher da nossa atualidade? Jorge, enquanto você estava perguntando, eu estava aqui formulando, né, uma ideia. Eu penso que essa mulher brasileira hoje, né, da nossa atualidade, é uma mulher que trabalha,
é uma mulher que tem filhos, é uma mulher que é arrimo de família, é ela que sustenta a casa, é ela que cria, né, que dá a educação dentro de casa para os filhos. Geralmente ela sofre violência patrimonial, geralmente ela sofre uma violência por parte de companheiros e até dos filhos, ela sofre preconceito quando ela vai envelhecendo, ela está sempre perseguindo uma juventude que não vai voltar, porque ela é Maravilha. descartável. Eu acho que E, da- essa é um pouco a mulher de hoje. e daqui a pouquinho eu vou soltar uma bomba aqui, que eu gosto de polêmica. Segura aí, Sibeli, que você entrou numa seara que eu acho que é interessantíssima, depois a gente explorar um pouquinho adiante, né? O que é essa coisa cruel que a mulher da atualidade vive atrás da juventude eterna, né? Tá, deixemos aqui no ar esse ponto de interrogação. Léo, vamos escutar o homem. Hoje eu vou opinar pouco, vou deixar o Léo falando. Quem que é essa mulher, na sua visão? Né, um dos nossos mitólogos, né? Ela é Afrodite, é Atena, tá tudo junto, tem uma cara aí meio que de Deméter, Perséfone. Eu volto para Cássia Eller, todas elas juntas, né? Aliás, Lenine, perdão, né? Gostei do mitólogo, agora estou até acariciar a barba. Quem é ela? Nosso mais novo goiano, né? Quem é? Literalmente um goiano de coração, né? Assim, conquistado pela Goiana. Oh, meu Deus! Quem é essa mulher? Se ela é Deméter, se ela é Perséfone, eu diria que ela é caleidoscópica. Né? Ela pode vir a ser qualquer uma dessas possibilidades arquetípicas. Né? Lembrando que só quem está mais em desuso é a coitadinha da Héstia, que é tão importante para um processo do feminino. Né? E pegando um pouco a fala das meninas, aliás, bom dia de novo, meninas. Eu acho que, infelizmente, eu ainda vejo, e não é incomum, infelizmente, estou pensando que o nosso país é um país gerontofóbico, é um país feminicida, né, que isso está escancarado nos nossos complexos culturais e que a sombra agora está aí, falando, olha, eu estou aí, e sou isso, né? Que infelizmente ainda é contado e recontado, não só na TV, mas nos confins do Brasil e, infelizmente, diariamente, a história do Barba Azul. Isso é complicado, né, Léo? E eu vou colocar mais dois adjetivos aí que ficaram de fora. Nós temos um machismo cultural arraigado, que me assusta muito. E acho que esses últimos anos a gente viu o tamanho do conservadorismo que imputa à própria mulher a condição de uma certa sujeição a coisas totalmente absurdas. Dentro da ideia das questões ideológicas, religiosas, né? E o que eu vejo de pessoas reformulando isso, distorcendo a própria identidade, né? Porque não é uma questão só de identidade, não é uma questão só de ideologia, mas de poxa, será que a gente não pode ter uma vida mais tranquila, mais amorosa, com mais diálogo? Então, eu vou jogar aqui uma questão que para mim hoje ela é emblemática, na nossa civilização hoje, que eu fico perguntando quando é que as mulheres vão começar a guerrear contra a indústria da moda, a indústria da estética. Eu peguei um caso desses dias, não vou citar nomes, né, de uma mulher que ficou deformada por causa de um erro médico. Ela foi fazer uma colocação de glúteos, né, um bumbumzinho melhorzinho, afetou o nervo da perna, ela vai ficar mancando. Que sabe lá Deus quando essa pessoa vai voltar a andar normalmente. Até quando nós vamos assistir isso que a Sibeli, estou te evocando, Sibeli, primeiro, que eu vejo uma coisa muito cruel contra a mulher, quando eu vejo uma moça de 20 anos fazendo aquela coisa fantástica da harmonização facial,
sabe? E é curioso que eu estava rindo de uma conhecida minha, eu não enxergo, né, gente, sou cego, mas a minha amiga ria tanto que eu comecei a rir junto. Ela falou que foi numa festa que tá tão bonitinha aqui no interior que todo mundo com a mesma cara. Parecia aquela coisa assim, todo mundo é da mesma família. Né? Você perdeu a expressão do indivíduo, quem você é, né? E isso é muito cruel, porque você está começando a ver pessoas jovens, 20, 30, 40 anos, embarcando nisso, né? Desconstituindo a própria identidade no meio desse processo, para agradar quem? Né? A estética de quem? Para quem? Começar com você, Sibeli, que você levantou a lebre, é um ponto de interrogação que eu tenho muito para a mulher atual, né? Sabe? Será que vale a pena? Jorge, não vale a pena. Eu vou dar uma experiência minha pessoal, né? Eu, com os meus 35 anos, eu embarquei nessa onda. Minha mãe era uma mulher que adorava fazer cirurgias. Ela faleceu muito bonita e tal, mas faleceu muito jovem, de 72 anos, talvez por conta disso, né? Perseguindo essa beleza. E aí embarquei numa dessas e resolvi colocar o silicone. Eu acho que o que acontece é que tudo é muito naturalizado e banalizado. Quando você procura assim, será que dá problema? Será que é perigoso? Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Você vai na internet, só tem notícias falando que é ótimo, dá tudo certo. Não dá. Não dá tudo certo. Eu hoje, se fosse lá atrás, não teria colocado. Eu passei anos sem sensibilidade nos mamilos. Anos. Assim, falando de 10 anos até voltar essa sensibilidade. Que se alguém tivesse falado para mim, o que você prefere? Um seio da moda ou a sensibilidade dos mamilos? Eu falo, eu quero a minha sensibilidade dos mamilos, claro. Né? Então, por aí vai. São próteses que elas sempre dão defeito, tem que trocar, e por aí vai. Mas ninguém está ali para dizer essa verdade, entendeu? Então, eu vejo que também, além da mulher procurar agradar, porque aí eu acho que tem a ver com isso, né? Vamos discutir aqui. Talvez ela esteja procurando agradar, se encaixar no padrão. Tem também essa indústria da própria medicina, estética, que é muito. Eu acho que é uma máquina de fazer dinheiro hoje em dia, né? As pessoas lá, e homens também, viu? Botando botox, a pessoa não mexe mais a testa. É um negócio assim que a pessoa fica sem expressão. Não é bonito, né? Acaba que a pessoa está perseguindo uma beleza e ela vai ficando isso, com uma cara igual a de todo mundo. Enfim, é complexo. A gente precisa falar sobre isso, sim. E procurar essa beleza de outro jeito, olhar mais para o Oriente, né? Procurar de dentro para fora, né? De dentro para fora no sentido da medicina também, de rejuvenescer de dentro para fora, já que você está procurando uma juventude eterna, né? Tem outros meios, cuidar da sua saúde mental é rejuvenescedor, com certeza. Se amar, né? Se amar. Agora, eu queria só trazer aí esse elemento, né, que vocês estão colocando muito bem, que a gente vive ainda numa esfera de muitas violências contra as mulheres. Né? Então, eu pego desde a questão da violência psicológica, violência moral, né? Todas as violências descritas na Lei Maria da Penha, né? A essa violência política de gênero, né? A essa imposição, né, de uma beleza, de uma juventude, de uma estética dentro de um padrão, né? E isso acaba adoecendo muitas mulheres, né? Então, nós vivemos a sua pergunta inicial do programa, né? Quem é essa mulher, né? É uma mulher hoje, né? Assim como as mulheres que nos antecederam, muito cobradas, né? Mulheres que altamente exploradas em toda a sua forma de ser e estar, né? Então, nós ainda
precisamos aprofundar de que forma, né, essa sociedade estruturada a partir do patriarcado, né, baseada no poder masculino, uma sociedade estruturada a partir do capitalismo, que tudo é lucro, né, tudo precisa render, tudo precisa dar dinheiro, não é numa sociedade racializada, como a que nós vivemos, então como que elas estruturam relações de desigualdade que operam diretamente nas nossas vidas, né, e nos colocam em situações as mais diversas, muitas vezes nos silenciando, nos excluindo por algum fator, né, desses que nós colocamos, e nos... Professora, mas Sim, dentro disso, a gente não teria que começar a discutir essa violência estética, né? Porque eu vejo que isso hoje está tão arraigado, sabe? Que às vezes você quer orientar uma pessoa de 20 anos, fala, não vai por aí, você está nova, não precisa disso. Ela vai te xingar até a tua quinta geração, né? Eu fico muito assustado até com isso, né? Essa violência estética dessa cobrança, né? sim. É necessário mesmo, Jorge. Eu sou professora e eu vejo, assim, às vezes, alunas adolescentes, né, super insatisfeitas com o corpo, né? Professora, eu quero ter mais seios, quero ter mais bunda, justamente porque existe, né, uma imposição de uma estética, né? Então, acho que é importante a gente também, espaços como esse aqui, a gente provocar essas discussões, né? Porque às vezes a gente, dentro do movimento, eu sou do Conselho Estadual da Mulher, a gente fica muito presa a discussões muito objetivas de políticas públicas, porque nós precisamos enfrentar violências, desigualdades no mundo do trabalho, a desigualdade na política. Mas esse âmbito, não é, que Rita trouxe, né? Como que a gente ainda vive relacionamentos abusivos, né? Como que a gente ainda se submete a procedimentos estéticos altamente dolorosos e perigosos, né? A troco de quê? Então, acho que realmente são discussões que precisamos fazer, né? Precisamos construir espaços e consolidar espaços para essas discussões. Muito bom. Professora Rita Pinotti. Eu fico pensando aqui, acho que sempre me vem frases de lugar comum, mas eu acho que funcionam bem. Acho que são uma que me chama, sempre vem, é assim, a mão que balança o berço é a mão que comanda o mundo. Né? A gente é educada assim, ou, por exemplo, ou como foi falado da questão de como é que essa mãe se coloca nesse mundo. Não estou colocando a responsabilidade toda em cima da mãe, não é isso, a gente está falando de modelos, né? Porque se essa indústria existe, é porque tem quem compre. Se eu não sou afetada por esse tipo de mercadoria, se ela não me atrai, eu não vou comprar, não existe indústria. Né? Então, a gente se submete a esse tipo de relação, que também é uma relação abusiva. Né? E daí a gente pode até pensar que existe uma falta que o Jorge estava falando, não sei se é falta de amor próprio, mas é falta quando você diz assim, fica tudo igual. Né? E a gente, quando você trabalha processo de individuação, em análise, em terapia, o que a gente trabalha? É ser quem você é, diferente do outro, igual em algumas coisas, mas ser único. Quando tem uma harmonização, que eu chamo de desarmonização facial, né? Você vira igual a todo mundo. Quer dizer, ou eu vou ser massa, ou eu vou ser igual a todo mundo, e sou tragada por esse inconsciente, isso aí independente de homem, mulher, ou eu vou me diferenciar, e se paga um preço por diferenciar. Né? E o preço que se paga de diferenciar é solidão, é você olhar e dizer assim, eu não pertenço a isso, e agora eu pertenço ao quê? Não sei. Né? Então, o preço que se paga é a gente dar conta das coisas do mundo, e vai, filho, né, você estava colocando a questão de são mulheres que são mães solo e que estão... Mas do mundo interno, que horas que fica? Da meia-noite às 6? Né? E a gente parece que tem que dar conta de tudo. Né? Eu tenho a impressão, eu tendo a ser
otimista. Eu lembro que eu assistia, eu via contos de fadas quando eu era pequena, lia, minha mãe lia, e tinha Cinderela que ficava lá no borralho, né? A casa borralheira. E eu dizia assim, mas cara, por que ela não vai embora? Entendeu? O primeiro castelo é dela, segundo, por que ela não vai embora? E fica ali se submetendo, cara, vai embora, né? E hoje eu vi, não faz muito tempo, eu vi um vídeo antigo na internet, de uma menininha saindo do cinema, que ela diz assim, mãe, mas eu não entendo, por que a Yasmin não vai, por que ela tem que esperar não lembro o nome do personagem, para ela ir para o mundo? Por que ela não vai? E uma outra italianinha pequenininha, assim, bem, de uns 2, 3 anos, mostrando para o pai que o esmalte, que ela estava com esmalte, né, o primeiro amor da vida da gente, quer dizer, o segundo, né, porque o primeiro é a mãe, o esmalte que era bonito, e ele dizia, não, é bonito, mas você é muito pequena, não fica bom para você. E ela, não, mas o esmalte fica bonito. Ele falou, não, mas não fica. Daí ela, você não gostou? Ele falou, não. Ela falou, então tá bom, o problema é seu. Ela não tem 3 anos. Então, tem alguma coisa aqui que começa a se estruturar de uma forma diferente. Né? Sim, então, que uma semente. Professora, é o que a gente fala, que é muito caro, né, para psicologia, para análise, que é uma estruturação da identidade. Né? Eu estou gostando do esmalte, poxa, me respeita dentro desse meu gosto, sabe? É formação de identidade, é estruturação para isso, né? E tem horas que o nosso caminho de solidão, de ser diferente, dói, mas também, sabe, a águia alça voos muito mais longe. É o crescimento, né? Mas, Jorge, e Rita, eu acho que nós vivemos um momento paradoxal, né? Sim. Eu acho que a gente vive assim. A gente vive a continuidade, as descontinuidades e os rompimentos todos juntos, né? Nós percebemos, por exemplo, que existe uma realidade de opressão, de imposição sobre as mulheres, de um padrão de beleza, tal, etc. Mas nós vimos várias mulheres rompendo com isso. Vamos pegar a trajetória das mulheres negras, que até pouco tempo atrás a imposição, a pressão para alisar o cabelo, e olha a revolução estética que as mulheres negras estão fazendo do ponto de vista do peso, do ponto de vista de assumir o cabelo, do ponto de, sabe? Do tipo, do estilo de roupa. Então, acho que é uma percepção que a gente também tem que ter. Estão rompendo. Né? Eu vejo adolescentes, cabelo azul, amarelo, não sei o quê, e tal, e a roupa assim, a roupa assada. Então, assim, acho que tem uma revolução em curso, sabe? Tem uma revolução em curso. Sabe o que eu vejo, Ana Rita? É assim, claro que o meu olhar é um olhar junguiano, né? Eu não tenho como fugir muito disso. Quer dizer, até tem, mas o olhar é mais fácil para mim olhar por esse olhar junguiano. Então, quando o Léo falou da questão da sombra, eu fico vendo todos esses movimentos, assim, por exemplo, se a gente não tivesse consciência dessa sombra, ela atua, ela comanda. Então, como a gente teve consciência, porque isso foi, não sei que palavra que a gente pode usar, avassalador, foi um tsunami, uma coisa horrível que aconteceu com a gente nos últimos tempos, que estava lá acontecendo, só que a gente não tinha consciência do poder que isso tinha, desses movimentos neonazistas e por aí, daí para baixo. Como ele vem à consciência, que você olha e diz assim, tá, agora eu consigo lidar com isso, começa a emergir uma nova consciência. Exato. E até porque a gente tinha um cenário que eu vou jogar um pouquinho para frente, né? Eu, antes de jogar essa outra questão, que eu acho interessantíssima, né? Que a gente não tinha também, todo mundo estava vendo, ninguém queria ver o tamanho do conservadorismo no Brasil. Pensamento fundamentalista, radical, religioso, xiita, né? E agora hoje nós estamos vendo. Então, que nem a professora Ana Rita falou, né? Nós estamos tendo movimentos e contramovimentos. Nós estamos vivendo um cenário extremamente paradoxal. E que se a gente, né, concordo também com a professora Rita Pinotti, se a gente não tiver consciência e de verdade olhar para essas coisas, nós ficamos à mercê desse cenário, né? A gente acaba sem querer virando vítima, né, de marcha nazista, né? E aí não dá.
né? E até porque a gente está falando de uma atuação pelo inconsciente muito funesta, né? Nós estamos falando de intolerância, de alta agressividade. Mas antes da gente dar sequência nisso aqui, deixa eu escutar o professor Leuton Dato sobre essa questão do aprisionamento pela estética, que acho que tem mito aí. Ô, rapaz, como tem. A Sibeli não se aguenta, né, Sibeli? E como tem, rapaz. Sabe o que eu estava pensando? Olha, 3 grandes coisas que eu vou falar para vocês. A própria Oxum e a Afrodite tinha um pouco disso, né? Quem sou eu sem meu espelhinho, né? Exatamente. Sabe que tinha um Itã? Itã é um mito africano, em que os orixás entraram em guerra. Uma pancadaria lá no Orum, vocês não têm noção, gente. Pior do que briga de torcida organizada. Saiu uma pancadaria lá, mas o domínio é meu, outro domínio é meu. O Oxum falou, peraí que eu já vou entrar na briga. Eu vou me arrumar primeiro. E aí aquela pancadaria começou a voar a palha da costa de Obaluaê, espada de Ogum voando e tal. O Oxum falou, tô pronta. Vou brigar. Tinha acabado a guerra. Essa questão da moda, gente, eu acho que tem uma chave de leitura bem interessante, que é pelo Lipovetsky. Né? Quando ele vai falando da hipermodernidade, vai falando da questão da ditadura da moda, ele usa essa expressão. Né? Eu acho que isso é muito interessante, porque entra como se fosse um regime ditatorial, né? E perceba que a linguagem da moda é uma linguagem no imperativo, ou seja, é uma ordem. Passa, viva. Vista, compre. Né? E Rita, você estava falando da questão, né, do conto de fada. Gente, vocês já... Vamos relembrar, todos aqui somos bem novinhos, né, da nossa época, tá? Filmes da Disney dos anos 90. Eu vou pegar um exemplo, a Úrsula, vilã da Pequena Sereia. Uma mulher com um estereótipo de um ânimos mais colocado, né? Gorda. O que ela é? Vilã. E a Ariel, que é bonita, pequena, ruiva, né? Correndo atrás de macho. E saiu. Mas o que acontece? Até a própria questão agora, né, da Pequena Sereia dos anos 90 para a Pequena Sereia agora, só a Pequena Sereia preta, isso causou um monte de dislikes, enfim, a gente vai vendo, né? Então você tem modelos, você tem estereótipos. Isso pra gente, por exemplo, nos anos 90 era colocado como, olha só, se você engordar, você vai virar vilã, vai virar Úrsula, você vai virar um não sei o quê, né? Olha, se você for até dentro do masculino, né? Uma vez eu vi uma pesquisa do masculino, de psicologia social, que falava do masculino, e falava do masculino hegemônico, que é o tóxico, o masculino secundário, ou seja, o amigo que passa pano, e qualquer outra masculinidade que não estava nessas duas era considerado masculino marginalizado. Vejam, a margem dele. Né? Então, se você for mais, como falava, se você for mais delicado, você vai virar um Scar do Rei Leão. O legal da psicologia, da evolução da psicologia, isso não foi um estudo feito só pela psicologia analítica. A psicanálise se atentou a isso, a psicologia social se atentou a isso, Moreno se atentou a isso. O resgate da identidade do indivíduo, até para questionar quem eu sou, que persona que eu tenho dentro dessa sociedade. Né? Sempre foi muito discutido durante os anos 70, anos 80, anos 90, porém, todavia, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Ainda somos os seres enlatados, algemados, que se a gente não seguir os preceitos da moda, dos ditames, das regras, se você não dialogar com isso, você está no sal. Jorge, e você tem que ter muita estrutura para viver nesse sal. Diga. Posso dar um exemplo, né, pessoal, que a Sibeli falou? Eu parei de fumar
com 40 anos, engravidei, meu filho nasceu, eu estava com 40, e eu engordei 20 quilos. Você acha que eu perdi um desses quilos? Nenhum. Nenhum. E não vou voltar a fumar agora nessa altura da vida. Então, o que acontece? Existe uma coisa que você já não acha roupa. Nem na ditadura você consegue se enquadrar, entendeu? Não existe. Porque é pior ainda. Porque você tem que... Porque o que significa, né? Psiquicamente falando, a questão da persona. A roupa é a questão da persona. Como é que a gente se relaciona com o mundo? Você começa a se relacionar de uma forma absurda. E daí vem menopausa, que tem todas umas questões que eu não vou nem entrar, porque a gente fica possesso, entendeu? Mas, assim, não é possesso de uma forma simbólica, é concreta a coisa, né? Então, é uma série de questionamentos de persona. Uma hora você fala assim, tá, quem que sou eu aqui, né? Como a Ana Rita estava falando. Ou você vai brigar para fora, ou você vai brigar para dentro. Professora, até tem um outro estereótipo que eu quero pôr na roda, já para puxar também. Desculpa, já que a gente entrou nisso, hoje a gente está fazendo um levantamento até para poder fazer um outro documentário sobre solidão, né? Até tinha falado sobre isso com a Cibele há um tempo atrás, e no IBGE se mostrou claramente que nós temos uma nova constituição de família, que são as famílias monocelulares, a pessoa que resolve, não, vai morar sozinha, está tudo certo. Já que você tem 61% desses novos lares são por mulheres, que estão rompendo com o padrão que eu preciso ter alguém, eu preciso morar com alguém. Né? É tão curioso, e eu conheço várias que estão vivendo isso e que tá de boa, eu não preciso ser casado, não preciso ter filho. Eu estou passando por isso, né? Eu estou morando sozinha e, assim, para mim está muito bom. Mas, veja, eu tô numa situação privilegiada, né? Tem a questão da solidão? Tem, para o bem e para o mal. Para mim, está vindo mais para o bem, ainda bem. De vez em quando pega, você entra na internet, liga para uma amiga, sai, não vi, volta, pronto, acabou. Né? Mas, de resto, é muito bom. É muito bom. Não é que a gente não é que eu goste da solidão, eu lido muito bem com ela. Maravilha. Deixa eu escutar a professora Ana Rita, Cibele também, sobre essa ruptura desses valores, até sobre solidão, que acho que é outro elemento configurativo da nova mulher. A independência, né? Isso. Jorge, eu acho que já há muito, né, o movimento de mulheres negras, elas já traziam a discussão da solidão da mulher negra, né? Porque a maior parte das famílias que são chefiadas única e exclusivamente, né, usando ainda essa linguagem, né, do direito, né, as mulheres que são provedoras do seu lar sozinhas, né, a grande maioria são mulheres negras, né, a maioria das mulheres. Então, acho que é uma discussão que a gente tem que ser feita mesmo, e a gente está vivendo uma realidade de ruptura, né, com aquele padrão de que eu preciso ter alguém. As mulheres, eu também quero dar meu depoimento, porque eu também me separei há 5 anos atrás, né, e assim, eu não tenho vontade de casar, né, eu quero viver um romance, um amor, né, mas não quero mais casar, gente, pelo amor de Deus. Tem uma amiga minha que diz assim, casamento é coisa que a gente deseja para inimigo, porque se você quer uma pessoa sofrendo, você manda ela casar. Ninguém pode ser feliz para sempre. Né? Porque pensa, duas pessoas que querem coisas, né, muitas vezes diferentes, querem fazer coisas diferentes, tem que ficar juntas. Mas assim, brincadeiras à parte, né, mas tem muito fundo de verdade nisso aí. Nós percebemos também que, veja bem, a gente falava anteriormente que as mulheres, esse movimento neofascista, né, que quer novamente enquadrar as mulheres no modelo patriarcal, né? Então, a gente está vendo esse movimento Red Pill aí, né, crescendo, trazendo aí qual que é a mulher boa, é a virgem, tal, uma discussão que a gente achou que nem existisse mais, né? Mas a gente percebe assim, como por que essas coisas ainda acontecem, né? Porque nós vivemos em um sistema estruturado a partir
do patriarcado, do machismo. É um sistema que estrutura a economia, as relações sociais, culturais, na sociedade, não é? Porque assim, e aí, por que que eu estou trazendo isso? Porque romper, dizer eu posso viver só, eu posso não casar, eu posso ter um filho e não necessariamente ter um casamento, todas essas coisas que nós mulheres estamos fazendo e muitas de nós fomos marginalizadas, vamos pensar o que era uma mulher divorciada na década de 80. Sim, Ela era não podia terrível. ficar entre as mulheres solteiras, porque ela era uma má influência, não é? Então, a gente vai percebendo que nós vamos rompendo barreiras, viu, Jorge? Nós vamos rompendo barreiras, as mulheres, sem pedir licença, não é? Vamos E é pensar o que são curioso, mulheres como professora, Elza Soares, né? Como Pagu, mulheres que, assim, tiveram poder, né? Não é que tiveram poder, conquistaram poder, nos inspiraram, né? Estamos aqui, né, por essas mulheres que nos antecederam, mas que ainda essa imposição sobre nós, ela é muito forte, né? Nós que convivemos em espaços, né, do mundo do trabalho, a gente sabe o quanto é difícil a gente romper com o padrão de que, assim, a gente não sabe exercer poder, a gente não sabe mandar, a gente, né, se a gente é forte, a gente é machão, não é? Se a gente é frágil, aí, tá vendo? Ela não dá conta, qualquer coisa ela quebra, né? Então, assim, nós vivemos essa revolução, né? Eu gostei muito do mito que o nosso querido aí trouxe, justamente por isso, porque assim, gente, nada vem de graça, né? Nós precisamos nos movimentar, né? Como, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Que nos prendem. Então, nós precisamos nos movimentar até para sentir. Gostei muito do que a Cibele colocou a respeito dessa questão, dessa imposição dessa indústria da beleza, né? Que ela mas também tem muitas de nós rompendo com essa indústria da beleza, né? É um pouco isso. tomara que sejam milhares em curtíssimo espaço de tempo, porque eu prefiro as mulheres com identidade do que aquela com carinha igual a todo mundo, né? Eu falo até como homem, com todo o respeito, né? São mais saborosas as que têm identidade, tá? Né, Cibele, e aí? Oi, Jorge. Eu fiquei aqui com muitas coisas, né? Eu ouvi bastante, fiquei com algumas coisas para dizer sobre um pouco tudo que eu ouvi. Eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não pegar o exemplo da bolha, né? E dizer, quando você me perguntou quem é a mulher, eu não fui na minha bolha. Se eu for na minha bolha, a mulher brasileira hoje é uma mulher que não quer ter filhos, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que não quer casar, é uma mulher que às vezes é lésbica, é uma mulher que, digamos assim, está num momento em que ela quer romper com todo o machismo que as gerações passadas sofreram. Mas isso é uma bolha. Essa não é a maioria da mulher brasileira, não é mesmo. E Até porque o mesmo tendo retrato do nosso conservadorismo, Cibele, ficou muito evidente agora em 2022. Isso, é isso. Né? Então, E a opressão do conservadorismo isso. perante, né? Tanto é que a professora Ana Rita estava falando, eu lembrei de uma amiga Mas espera que aí, está deixa eu terminar aqui, recém-divorciada, que as Jorge. amigas afastaram dela por causa disso. Espera aí, que eu Diga. ainda ia falar outras coisas. Então, essa bolha, ela não representa o que é a mulher brasileira hoje, tá? Agora, com relação à solidão, acho importante falar, justamente porque a mulher não quer mais ser essa cuidadora, porque a mulher passou a ser uma cuidadora, porque o homem não sabe se cuidar. Então, a mulher não quer mais ser essa cuidadora, principalmente uma mulher que já está mais madura. Ela não vai falar, peraí, eu vou cuidar de mim, né? Mas vamos lá, essa solidão ela não é boa para ninguém, né? Então, claro que a gente vai lidar bem com ela, mas eu acho que quem está precisando fazer uma revolução agora é o homem. O homem precisa sair desse lugar
Sim, né? e esse vai ser tema de outro programa ali na frente, tá? Tá bom. Mas é Que sai- excelente, Sibeli, é isso mesmo. sim, a relação ela é dialética, né? Independente até de orientação sexual, nós vivemos em sociedade, né? Se o homem também não mudar, a mudança não acontece, né? Jorge, Então precisamos bem uns dos outros, né? eu não sei o que você e o Leonardo veem no consultório, né, recebem no consultório, mas dos meus pacientes e das minhas pacientes, a questão principal é relacionamento. É relacionamento. Depois, pode ser passando questões mais profundas, né, espirituais, né, que a gente vai por aí também, mas a questão é o relacionamento. Porque essa mudança que a Sibeli falou de não querer mais ser cuidadoras e os homens ainda numa posição de precisarem de uma cuidadora é muito complexo, é muito complexo. Então, a questão, para mim, a questão né, dentro do consultório, que é esse o meu métier, é a questão dos relacionamentos, como é que esse ânimo está estruturado, como é que essa mulher fica anos em relacionamentos que são um horror, e sempre cuidando. Por que as pessoas se separam quando os filhos vão embora de casa? Porque a função de cuidador se rompe. Né? Você não precisa mais cuidar de filho, então eu vou cuidar de mim. E daí, se não se reestruturar, se não houver uma mudança, e como a Ana Rita falou, que eu acho que é perfeito, para mim, a palavra, não sei se dá para usar uma palavra para definir o que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, é ruptura. Ruptura de tudo. Ruptura social, ruptura psíquica, é uma época de ruptura. Sim, muitas transformações, né? Tem que lidar com isso, né? E é você trocar o pneu usando imagem, trocar o pneu com o carro andando, tá numa tormenta e o barquinho vira, você mergulha, volta e sobe no barco de novo, né? A hora é de ruptura de tudo, é isso que eu estou vendo. Você usou a palavra perfeita, ruptura social. Eu particularmente eu tenho duas. Complementar isso que a Rita está colocando. A gente, no movimento feminista, a gente tem uma frase que diz assim: as mulheres estão fazendo uma revolução silenciosa no mundo. Eu digo, nem tão silenciosa assim, né? Justamente por isso. Mas diga, Jorge, desculpa, te interrompi. Aí até tinha provocado. Eu concordo que é silenciosa de vez em quando, mas tem uns pisão de pé gostoso também, viu? Acorda, macho! É bom você ficar esperto, macho. As cotoveladas no rio de vez em quando. Mas eu tenho visto dois grandes cenários que tem consultório, pelo menos na minha prática. É um incômodo com o outro mercado, que a gente vai fazer também uma live só sobre isso, sobre o mercado das ilusões, além do relacionamento. Eu estou vendo muita gente questionando demais o que é essa questão, né? O que é você virar um influencer digital, o que é você virar um investidor, né? O meu papel profissional na sociedade. Parece que as pessoas estão começando a acordar que você não ganha dinheiro fácil. Quem que é você profissionalmente se eu não estudar, se eu não me desenvolver de verdade? Ao mesmo tempo que a gente vê um mercado todo focado nisso, né? Tem muita gente direcionada para isso. Resumindo, pelo menos as mulheres que eu estou atendendo estão um pouco mais conscientes, né, sobre esse mercado de ilusões aí, né, de ganhar dinheiro fácil, de virar investidor de avestruz, sabe? Né? O que é essa teologia da prosperidade? Por que eu tenho que me encaixar nisso? Léo, deixa eu escutar o Léo, o que ele está escutando no consultório das mulheres aqui. Deixa eu falar uma coisa, Jorge. Baixa um pouquinho que sua câmera está no teto. Tá? Meu Deus, esses cegos, só 10 minutos? Só. Eu sou da teologia de vender minha arte na praia. Mas voltando, o que eu tenho escutado no consultório, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. E aí, quando quem eu quero não me quer e quem me quer mandei embora, você fica, né, nesse lugar de carreira solo com participações especiais, o pessoal faz uma pontinha, sabe?
Vou usar, Léo, vou usar essa. Gostou dessa? Sim. Eu acho que a pessoa vai se deparando com isso. Eu vou afirmar e perguntar ao mesmo tempo, tá, pessoal? Aí a pessoa vai olhando, poxa, tem um eu aqui, né? Então eu não quero me relacionar, não vou me relacionar agora, vou olhar para mim, vou cuidar das minhas questões, vou me cuidar, vou me olhar, vou trazer esse carinho que estava projetado ali num outro ou numa outra, né? Para mim. Será que aí a pessoa desemboca nesses rios do ser? E aí eu vou falar uma coisa, quero ver até a cara da Rita. E aí ela tem uma possibilidade, a gente já conversou isso por áudio, Rita, de ser um Caronte de si mesmo, ou seja, o barqueiro de Hades e navegar pelos rios do ser, né? Ela pode desembocar numa coisa mais ampla, que vai ser mais transformadora, mais profunda, enquanto barqueiro do seu processo e protagonista dele também. Fica perto. Lindo, maravilha, Léo. Bom, como a gente só tem 10 minutos, eu vou pedir as considerações finais de cada um dos participantes hoje, cada uma das participantes hoje, com a seguinte provocação. Que recado que a gente pode dar para essa mulher que está nos assistindo na atualidade? E já pedi para cada uma fazer seus agradecimentos. Quem começa? Bom, Jorge, então, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de ter a oportunidade de trocar ideias aqui e de poder partilhar um pouco daquilo que nós do movimento feministas, né, temos discutido, né, trazer aqui algumas questões. Dizer que uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres e que nós precisamos nos mobilizar, né, que nós precisamos nos juntar, né, fazer nossos grupos de amigas. A gente tem um poema do Bertolt Brecht, né, que diz assim: nós não podemos aceitar o que é de hábito como coisa natural. Né? Então, esse é o processo que nós estamos vivendo, né, desnaturalizando o machismo, o racismo, a LGBTQI+, fobia. Né? Nós estamos realmente transformando as relações sociais, políticas, econômicas, né, e que nós tenhamos, continuemos cultivando em nós esse desejo de transformação e que nós possamos transformar esse desejo em uma realidade a partir de uma unidade e de uma força construída por nós. Né? Então, um grande abraço, parabéns, Jorge, por essa iniciativa e um abraço afetuoso a cada uma de vocês e a cada um que participou aqui conosco e que está ouvindo agora a nossa live. Você é a próxima. Então, mulher que está assistindo a gente, procura as suas amigas, cultiva as suas amizades com outras mulheres, com as mulheres da sua família, as suas amigas. E toda vez que você tiver a oportunidade de ajudar uma mulher, ajude, porque você está construindo pontes. Né? Uma mulher puxa a outra. E a gente consegue ter uma vida muito, muito, muito melhor, um ambiente muito melhor para tudo na nossa vida, quando a gente está cercada de mulheres empoderadas, mulheres que vão também ajudar a gente, se a gente precisar. Para de olhar para os homens, olha para as mulheres. Eu queria... Posso, Sibeli? Pode, manda bala. Eu queria só... uma coisinha que esses dias me chamou a atenção, que eu achei interessante, que é uma questão da psicogenealogia. Quando a sua avó materna estava grávida de sua mãe, dentro do feto já se encontravam todos os óvulos que ela terá durante a fase reprodutiva. Quer dizer, a gente está dentro da avó. A gente já existia enquanto a avó estava grávida da mãe da gente. Né? Então, essa linhagem feminina é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente buscar. E agora eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, o seguinte, como o Jorge fez,
o 4 é um número de totalidade, né? Então, tem o masculino com o Léo, que vem trazer o mito, a Ana Rita, que vem falar dos movimentos sociais, a Cibele da questão artística e eu da questão do inconsciente, né? Quer dizer, a gente fecha aqui, da questão clínica, a gente fecha um 4 nessa totalidade, porque não tem um feminino sem um masculino. Né? Não existe, a gente existe em função dessa diferença. Então, eu queria agradecer, Jorge, achei fantástica a escolha, e, bom, o Léo é brother, né? Já agora tem mais 2 meninas para a gente virar amiga, e isso que a Cibele falou assim, é hora da gente se unir, né? E com esse masculino, com esse olhar do inconsciente e do mito. Eu agradeço, obrigada por ter sido convidada, me sinto honrada. Obrigada. Maravilha. Professor Léo? Bom demais, gente. O que eu vou falar? Coisa boa. Muito bom, Ana Rita, prazer. A Cibele eu conheço. Cibele também já é brother, Cibele. A Cibele, vocês não sabem, a gente ainda vai fazer um filme, Peripécias de Léo. Entendeu? Bora. A Rita também é brother. Olha, é uma maravilha, é muito bom. Eu vou terminar citando uma música. Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher. Sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha. Não de quem quiser. Obrigado. Maravilha. Pessoal, uma questão que eu falo muito. Para todas as mulheres, se ama. Diminui a belicosidade, cuidado com a vaidade, cuidado com esse mercado das ilusões. Se você tiver com os 2 pezinhos na realidade, sem fantasiar que você vai encontrar um gênio da lâmpada que vai esfregando satisfazer todos os seus desejos, você vai muito feliz no caminho da realização. Faz terapia, se cuida, sabe? Para abrir a cabeça, para não ficar conservadora com cabeça pequena, pelo amor de Deus, que hoje nós estamos num mundo em transformação. Galera, muito obrigado, até a próxima live, semana que vem tem mais. Valeu! Obrigada, menina. Tchau, Obrigada, valeu. Tchau. Um abraço.